Bom, galera, hoje eu vou trabalhar com vocês o texto do Manifesto do Partido Comunista, né? É, do Marx e do Engels. Bom, primeiro eu vou falar sobre os autores, né? O Marx, ele nasceu na Alemanha, no caso não era Alemanha ainda na época, mas enfim, ele nasceu em 1818 e 18 e morreu em 1883. E o Engels nasceu 2 anos depois, em 1820, e morreu em 1895 de câncer na garganta. O Marx estudou na Universidade de Berlim e depois ele foi ser jornalista e ele conheceu o Engels por causa disso. O Engels era filho de um rico industrial, ia passar um período na Inglaterra e queria escrever algumas coisas, né, para o jornal. O Marx permitiu e ele escreveu um esboço que agradou muito Marx, e desde então eles passaram a escrever juntos, são os fundadores da tradição marxista, né, da escola marxista de pensamento, né? Então, a apresentação do texto, o manifesto do Partido Comunista, que atualmente é só o Manifesto Comunista, né? Foi escrito entre dezembro de 1847 e janeiro de 1848. Ele foi escrito na Inglaterra e no início ele não tinha indicação de autores, porque basicamente ele era um manifesto de um partido, né? Então não havia necessidade de indicar um autor, nem nada do gênero, nada nesse sentido. Aí o que acabou acontecendo foi que vários autores, eles falam isso no início do manifesto, diversos comunistas de diversas nacionalidades se reuniram para escrever, mas os principais mentores, e isso foi revelado depois, foram o Marx e o Engels mesmo, né? Essa versão, a versão que eu tenho em PDF aqui, começa com proletários de todos os países univos, já destacando o caráter internacionalista do comunismo, né? Ou seja, a ausência da nacionalidade no sentido de compreender todo o processo do capitalismo a nível global, de uma solidariedade de classes, de país para país, sabe? As questões importantes para os proletários de um país também vão ser levadas em considerações pelos proletários de outros. É uma solidariedade internacional, né? O internacionalismo. O que é nacionalista é o fascismo, por exemplo. O fascismo é nacionalista, o comunismo é internacionalista. O socialismo precisa se internacionalizar porque a direita está muito internacionalizada. O fascismo é nacionalista. A Sabrina Fernandes falou em um vídeo que é legítimo o nacionalismo revolucionário, mas sempre tendo por horizonte o internacionalismo, né? Claro. E o Estado precisa ser abolido. O Estado muitas vezes representa sempre, né, um país, enfim, ele precisa ser abolido, porque o Estado é naturalmente um instrumento de dominação de classes. O Estado é o Estado burguês, o Estado da sociedade burguesa é o Estado burguês. E a manutenção da essência do Estado por um longo período faz suscitar novas relações de classe, uma relação entre uma oligarquia e, a, e o povo, uma relação de antagonismo, né? E o comunismo não é isso. O comunismo, que é o objetivo final do socialismo, é a ausência de classes, né? É a ausência dos antagonismos de classe, a extirpação do Estado burguês e a existência de uma sociedade meio que mutualista, né? Onde todos recebem de acordo com o que necessitam, é, para cada qual de acordo com a sua necessidade, né? E não de cada qual de acordo com a sua capacidade, como seria no socialismo, né? Na introdução, o texto foi escrito para se opor ao que seria o comunismo no senso comum, porque eles falam isso no início do texto, né? Que muita gente achava que comunismo era isso, comunismo era aquilo, taxava os partidos de oposição, então os partidos de direita serem comunistas, e eles vêm falar assim, não, agora a gente vai explicar para vocês o que é o comunismo, quem somos, o que queremos, os nossos objetivos. É a apresentação de um partido mesmo, né? E por isso diversos comunistas se reuniram em Londres para redigirem um manifesto.
Aí tem o tópico um que se chama burgueses e proletários. Ele já fala que a história, eles já falam, né, no caso, que a história é movida pela luta de classes, pelos antagonismos de classe. E não é reducionista porque ao meu ver, não é reducionista, porque antes dos antagonismos de classe, eles trabalham com camadas. Os antagonismos entre camadas, sabe? Entre camadas da sociedade. Mesmo que fosse na Antiguidade Oriental, enfim, existiam camadas, servos, senhores, patrícios, plebeus. Era sempre nesse sentido, escravo, senhor, o dono do escravo, né, seja na Grécia Antiga, né? Então é sempre um antagonismo entre as classes, né? Aí depois ele já fala que essa luta sempre terminou com uma transformação revolucionária ou na extinção das duas classes em oposição. Dos servos da Idade Média nasceram os burgueses livres das primeiras cidades. Os burgos eram as cidades que existiam em oposição à ordem feudal, né? E as pessoas das cidades eram chamadas de burgueses, deram origem aos burgueses, né? O governo atual, o governo moderno, o Marx fala que é um comitê gestor dos interesses da burguesia. Ou seja, o governo, o Estado é o Estado burguês e ele não está acima dos interesses de classe. Pelo contrário, ele representa uma classe, ele representa a burguesia. Então, embora os militares, como houve aqui no Brasil em 64, estivessem no poder, eles estavam representando os interesses da burguesia. Por mais que um proletário, como foi o caso do Lula, não vou entrar no mérito se o Lula é bom ou não, não estou aqui para falar disso, só estou dando um exemplo, estivesse no poder, o governo não deixou de ser burguês, porque não mudou a ordem da produção, não mudou o modelo de produção burguês, né? E não foi, o Estado continuou sendo Estado burguês, assim como ter um presidente negro nos Estados Unidos não extinguiu o racismo, assim como ter uma presidente mulher aqui no Brasil, a Dilma, não extinguiu o machismo. Também não entrando novamente no mérito de se ela é boa ou não, não estou aqui para fazer esse tipo de julgamento e nem tenho capacidade para isso, porque eu não conheço muito a fundo as nuances, os pormenores dos governos do PT. Aí o Marx fala que a burguesia ela é revolucionária. Ao longo, as revoluções, o Marx fala isso no texto de lutas de classe na França de 1848 a 1850, as revoluções são a locomotiva da história. E a burguesia revolucionou. Ela revolucionou a ordem feudal e, em seu lugar, colocou a ordem burguesa de produção, né? O modelo burguês de produção. Ele fala que a burguesia criou maravilhas maiores que as pirâmides do Egito. A burguesia existe na condição de revolucionar os processos de produção e com isso as relações sociais, porque o processo de produção de uma sociedade determina a sua sociabilidade, determina suas relações sociais. O modo como o campo material existe molda a sociabilidade, molda o pensamento. A burguesia, buscando novos mercados, cooptou todo mundo, vários países, centralizou a produção e as riquezas. E com isso surgiram os estados nacionais. Foram criadas as nações, né? Pela centralização. Aí ele fala que as crises são... Ele traz tendências históricas, né, no capitalismo, as crises são intrínsecas ao capitalismo. A burguesia luta contra os proletários, contra uma fração restante da nobreza e contra outros burgueses, porque o capitalismo é contraditório. E o Rui Mauro Marini, no livro dele Subdesenvolvimento e Revolução, no capítulo 1, se não me engano, é o capítulo 1, sim, ele fala isso, que a burguesia dos países centrais explora a burguesia dos países periféricos, que por sua vez superexploram seus proletariados. Há uma superexploração do proletariado dos países do terceiro mundo, né, dos países periféricos. Aí depois o Marx fala sobre o lupenproletariado. O lupenproletariado é a podridão das camadas mais baixas, é a putrefação do proletariado. São as camadas mais baixas, marginais do proletariado. E o perigo do lumpenproletariado é que eles não têm consciência de classe. Ou seja, basicamente, o que acontece é que eles não podem, ou têm dificuldade para se alinhar a um processo revolucionário. Muitas vezes eles podem se alinhar à reação ao processo revolucionário, porque eles não têm muita consciência de classe, eles são tipo, eu não vou falar ralé, mas
são o subnível do proletariado. E às vezes eles não têm consciência de classe, embora algumas vezes eles possam sim se aliar aos proletários. A lei e a moral são burgueses. O Marx e o Engels falam no A Ideologia Alemã que eles tratam a ideologia de maneira pejorativa. Eles falam que a ideologia é um falso conhecimento que se dá a partir de um intelectual que acha que com seu pensamento está mudando a sociedade e esquece, na verdade não sabe, que na realidade o que molda o pensamento dele é a sociedade. Na verdade é a sociedade que molda o pensamento dele, não ele que está modelando a sociedade a partir dos pensamentos dele. E as leis e a moral, elas se relacionam com isso, no sentido de que elas são as leis e a moral do sistema produtor que existe aí, do status quo. São as leis e a moral burgueses. Elas são nada mais do que um reflexo da infraestrutura que é o modelo de produção. Aí depois tem a parte tópico 2, que é proletários e comunistas. Ele fala que os comunistas devem se unir em um só partido, os comunistas se distinguem dos outros partidos proletários porque são internacionalistas e porque representam os interesses do movimento em seu conjunto. A burguesia aboliu a propriedade feudal. Ou seja, o Marx fala, muita gente acusa a gente de querer abolir a propriedade, e eles usam as suas noções de liberdade com base... Eles dizem que a liberdade é ter propriedade privada, mas a burguesia aboliu a propriedade feudal. Então, por que não? O proletariado não pode abolir a propriedade burguesa. Ele fala assim, vocês nos acusam de querer acabar com a propriedade privada, mas não existe propriedade privada porque essa propriedade está na mão de 1/10 da população, ou menos do que isso. Ou seja, que propriedade privada? Propriedade privada para quem, né? Não existe. É a propriedade privada para uma minoria, que explora a maioria. A diferença da Revolução Proletária com relação a todas as outras revoluções anteriores é que a Revolução Proletária... Porque, assim, eu disse, as revoluções são locomotivas de história, né? Como Marx disse. A diferença é que ela é uma revolução da maioria contra a minoria, não da minoria contra a maioria. Essa é a diferença. E ela também tem por objetivo extinguir os antagonismos de classe. Nenhuma outra revolução anterior conseguiu extirpar os antagonismos de classe, ou de camadas, né? Como eu disse anteriormente. Esse é o caráter da Revolução Socialista. E ela também quer subverter toda a lógica de moral burguesa, de moral que existe, porque sempre, embora os modelos de produção tenham mudado, embora as classes dominantes tenham se alterado, no sentido de terem dado lugar a outra classe dominante, o que não mudou no curso da história é que, basicamente, existe uma relação de filantropia ou de senso comum, de moral, no qual há justiça, tem que haver justiça entre todos. Essas coisas assim são meio que universais ao longo do tempo, né? Embora cada experiência seja uma experiência, né? Mas no geral é mais ou menos isso. Todos têm direito à justiça, tem que tratar as pessoas bem, assim, mais ou menos nesse sentido, sabe? E o comunismo veio para subverter isso, entendeu? Eu pessoalmente creio que ele quis dizer no sentido de que não de acabar com uma moral, porque a sociedade comunista, na sociedade comunista, a evolução de cada ser é a evolução da sociedade como um todo. Ou seja, há uma benevolência, há um bem-estar comum a ser buscado, muito mais do que na sociedade burguesa. Mas eu acho que no sentido de acabar com a perfidez e com a alienação que certos argumentos morais promovem, sabe? É mais ou menos nesse sentido, não sei se vocês conseguiram entender. O comunismo não quer a abolição da propriedade em geral, mas a abolição da propriedade burguesa. A propriedade fruto do trabalho, a propriedade pessoal é legítima e não deve ser abolida. A burguesia aboliu a propriedade feudal, como eu disse para vocês, né? O capital é uma força social, não pessoal, pois só pode ser posto em movimento a partir do esforço de todos os membros da sociedade. Quando o capital se transforma em propriedade social, é justo.
Na sociedade comunista, o trabalho é o meio de melhoria de vida para todos. Na sociedade burguesa, o trabalho é o meio de lucro do patrão e unicamente dele, do seu bem-estar. Os proletários ganham o suficiente para subsistirem. Destituídos de todo o meio de propriedade, porque o trabalho do proletário não gera propriedade privada para ele, vejo assim, no sentido burguês da coisa, né, pelo menos, destituído de todos os meios de propriedade privada, ele é obrigado a vender sua força de trabalho, que é a única propriedade que ele teria, né? O comunismo não impede as pessoas de se apropriarem do fruto do seu trabalho, ele só impede a escravização. Ou seja, o comunismo não é contra o trabalho, não é contra a pessoa ser remunerada, ele é contra a pessoa ser escravizada. Diziam que com a expropriação dos meios de produção, toda a atividade cessaria. No manifesto é dito que não, já que no modelo burguês, quem trabalha não lucra. E quem lucra trabalha. E nem por isso a sociedade parou e parou de produzir, né? Então, por que com a expropriação dos meios privados de produção, toda a atividade cessaria? Não cessaria, de maneira alguma. Ele fala que a cultura e as leis são burgueses, como eu expliquei para vocês. As ideias burguesas decorrem do processo burguês de produção. Ou seja, a materialidade, o modelo de produção que existe na nossa sociedade molda as nossas ideias. O material molda o pensamento. As ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante. As ideias mudam conforme mudam as relações de produção. E as relações de produção, por sua vez, como eu disse, moldam a sociabilidade, moldam as relações entre os indivíduos. A história é movida pelos antagonismos de classe. O comunismo prevê a dissolução dos antagonismos de classe, como eu disse para vocês, né? A primeira fase da Revolução Operária é tornar o proletariado classe dominante e chegar à ditadura do proletariado. Não entendo mal, a ditadura do proletariado é uma democracia proletária. O que a teoria marxista acredita que o que há hoje na sociedade é uma ditadura da burguesia. Eles querem substituir essa ditadura da burguesia pela ditadura do proletariado, no sentido de que o Estado vai estar sujeito aos interesses do proletariado. Não no sentido de ter um ditador mandando matar todo mundo, isso não, jamais, não é certo. Embora no processo revolucionário possa ter guerra, né? Possa ter conflito, possa ter contra-revolução, os burgueses não vão querer ser expropriados, por sua vez vão entrar em guerra e alguém vai morrer nesse processo. Natural, né? Assim como na Revolução Francesa muita gente morreu, né? E a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, né? Os burgueses mataram. Assim, um vai matando o outro, mas eu pessoalmente sou pacifista, não sou a favor de nenhuma violação despótica desnecessariamente, não, dos meios de produção, não. Assim, que não seja uma coisa reativa, né, a uma contra-revolução. O Marx disse que os países socialistas deveriam expropriar a propriedade privada. Impostos progressivos, abolição do direito à herança, o Estado seria o centro detentor do capital, teria um banco do Estado, fazer desaparecer a distinção de cidade e campo, educação gratuita para todas as crianças, entre outras coisas. Esse é um dos 10 tópicos que eles colocam lá no manifesto, né? Criar uma sociedade onde o livre desenvolvimento de cada um é o livre desenvolvimento de todos. Aí depois tem 3, né, a parte 3, no qual ele fala sobre a literatura socialista e comunista. O socialismo reacionário. Aí tem o subtópico A, socialismo feudal. O socialismo feudal é um socialismo reacionário. O que é reacionário? É querer fazer voltar atrás a história, sabe? No sentido de que eles querem fazer a sociedade voltar ao sistema feudal, ou fazer com que a sociedade volte ao sistema feudal. Eles criticam a burguesia por ter criado um proletariado revolucionário. Ou seja, nesse sentido, eles criticam a burguesia. Eles criticam a burguesia, mas também não gostam do proletariado revolucionário. O socialismo pequeno burguês. Bom, galera, a pequena burguesia, basicamente ela oscila, ela não consegue segurar. Ela está entre a burguesia e o proletariado. Nesse sentido, ela fica entre os dois, né? Ela não é nem burguesa e não é proletária e está sempre oscilando. E isso não é uma coisa muito confortável, né? Você oscilar. Os pequenos burgueses, eles são herdeiros diretos dos camponeses ou dos senhores de ofício da Idade Média, enfim.
Eles são reacionários e utópicos. Eles querem ou voltar ao sistema feudal ou adequar o sistema burguês ao sistema feudal. Aí já tem o tópico C, né, que ele fala socialismo alemão ou verdadeiro socialismo. Os alemães adotaram as ideias socialistas da França, embora as características sociais da Alemanha fossem diferentes da França. Ou seja, eles adotaram um ideal de socialismo que era pensado na França a partir... era pensado na França, nas circunstâncias de produção, no modelo de produção francês, e fizeram esse modelo de pensamento imigrar para a Alemanha, ou seja, eles se apropriaram desse pensamento que pensava a materialidade pensava a materialidade francesa, pensava a realidade francesa, né? E aí acabou que não deu certo, porque eles tinham um modelo de pensamento que pensava a França, mas não pensava a Alemanha. Aí virou uma coisa meramente filosófica na Alemanha, entendeu? Acabou que esse socialismo alemão ficou só no campo das ideias e se converteu numa luta contra a burguesia nascente alemã, mas também contra o proletariado alemão. Ou seja, se tornou um socialismo reacionário, que visava defender os interesses da pequena burguesia, ou seja, fazer voltar atrás de novo a roda da história e voltar para o feudalismo, né? Aí tem uma parte que ele fala o socialismo conservador ou burguês. Os socialistas burgueses, ele fala que eles são como os filantropos. Eles não querem voltar atrás da roda da história, mas eles querem conservar o sistema como está. Eles não querem uma revolução proletária. Eles querem apenas fazer algumas reformas administrativas que promovam alguma melhora pequena na vida do proletariado, para que o proletariado perca o seu senso revolucionário, para que eles possam manter o status quo, para que eles possam se manter como classe dominante, entenderam? O que eles visam é basicamente manter o estado das coisas. Eles querem promover um bem-estar, dar uma melhoria na vida dos proletários, mas uma pequena melhoria, não só a verdadeira emancipação econômica e social. Nesse sentido, eles são conservadores, porque eles não querem mudar o modelo de produção burguês. Basicamente, eles fingem que são bonzinhos, ou parecem bonzinhos, porque eles querem fazer alguma mudança, mas é uma mudança pequena, e essa mudança não seria suficiente. Aí tem o tópico 3, que eles falam o socialismo e o comunismo utópicos e críticos. Eles falam sobre o socialismo do Owen, do Charles Fourier, do Saint-Simon. Eles falam que esse socialismo foi importante para auxiliar os operários a criarem uma concepção crítica do mundo. Mas esse socialismo, ele erra porque ele não é científico, ele é utópico, meramente utópico. Porque, não conhecendo bem os antagonismos de classe, eles acreditam que o mundo pode mudar pela boa vontade, sem revolução. E que os burgueses vão ajudar com dinheiro. Eles pensam no bem-estar da sociedade em geral, do homem em geral, não no bem-estar da classe, não no bem-estar da classe operária. Eles pensam em basicamente... que os burgueses, por sua boa vontade e filantropia, vão ajudar os operários, pelo seu altruísmo. Só que não. As coisas não funcionam assim, e nesse sentido eles são utópicos. O problema deles não é que eles são utópicos, é que eles são meramente utópicos. A utopia é necessária mesmo ao socialismo científico, que é o socialismo do Marx. O socialismo do Marx é um socialismo com método, com praxis, no sentido de que você tem uma teoria, e a partir dessa teoria, seguindo ela rigidamente, você vai para a prática, depois de fazer a sua ação prática, você volta para a teoria para verificar se sua prática está de acordo com a teoria. E o socialismo do Marx e do Engels é um socialismo científico, como eu disse para vocês. É um socialismo que dá no campo da materialidade. O Marx criticava os filósofos anteriores porque eles postulavam, pensavam em um mundo melhor, mas não criavam um método para chegar nesse mundo melhor. O socialismo do Marx é um socialismo com método. Ele visa chegar a um mundo melhor e explica assim, vamos fazer... É metódico, é um método. Vamos fazer assim, 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 assim. E dessa maneira vamos conquistar os nossos objetivos. O socialismo utópico, o problema dele, como eu disse para vocês, é que ele não sai da utopia. A utopia é necessária para criar esperança, enfim, para essas coisas. Mas o socialismo meramente utópico é um problema, porque não é baseado em... o Marx era um materialista, né?
ele pensava sempre a sociedade a partir da materialidade, ele não era um idealista que estava no campo dos pensamentos. Ou seja, não tem o rigor técnico que o socialismo do Marx tem e também não busca subverter a ordem das coisas, né? Não vai conseguir, pelo menos não vai conseguir subverter a ordem das coisas, vai só ficar no campo das ideias. Segundo tudo que eu li de teoria marxista, né? Posição, tem o tópico 4, posição dos comunistas frente aos diferentes partidos de oposição, que é o último tópico, né? Ele fala que os comunistas se alinham a qualquer partido que esteja contra o status quo, ou seja, contra o estado das coisas como elas estão. Eles se alinham a burgueses radicais e ao pessoal da social-democracia, mas sem deixar de despertar nos proletários uma consciência dos antagonismos de classe que existem entre eles e a burguesia, para que no momento certo eles possam promover a revolução. Entendeu? Ou seja, eles se aliam a quem está contra a ordem das coisas, mas eles não deixam de criar uma consciência crítica nos proletários, no sentido de que eles vão ter que lutar contra a ordem das coisas, no sentido de que eles têm que ter consciência dos antagonismos de classe, das disparidades, das contradições do capitalismo, né? E nesse sentido, no final, terem por fim fazer uma revolução e mais para frente, depois de implantar o Estado socialista, né, conseguirem chegar ao comunismo, que é o fim da pré-história da humanidade e é o início da história da humanidade. O comunismo é a superação do modelo burguês de produção, a superação do Estado burguês. A sociedade já foi reeducada no sentido de conviver bem. Em uma sociedade para a qual, de acordo com a sua necessidade, e elas vão manter esse estado das coisas sem precisar de um Estado regindo tudo, porque, como eu disse, a manutenção do Estado a longo prazo suscita novas relações de classe e suscitaria novas formas de exploração. Portanto, o Estado tem que ser extirpado. E isso a nível internacional, porque se só um Estado de um determinado país for eliminado, for extinto, os outros países que ainda possam manter o sistema capitalista vão intervir nesse Estado, fazer uma contra-revolução externa. Por isso que talvez a experiência do socialismo real, mundo afora, não tenha dado certo, né? Mas esse é um problema a ser pensado a nível mundial. Aí, novamente, no fim, ele fala proletários de todos os países univos. Ou seja, destacando o caráter internacionalista da causa. Se você é proletário do Brasil, você tem que ser solidário à causa proletária da Argentina. E é isso, galera. É isso, pessoal, que eu tinha para dizer. Esse é o Manifesto do Partido Comunista. Eu fiz uma exposição sobre todo o texto do manifesto para vocês. Tem várias edições, com prefácio, com pós-fácio. A edição que eu fiz aqui para vocês, que eu trabalhei aqui com vocês, é só mesmo o texto integral, mais nada. E é muito bom, é bom que vocês leiam esse texto. Vocês podem ser liberais, podem ser o que for. Mas leiam esse texto para terem propriedade nas suas críticas e para entenderem. E esse texto é bom que seja relido várias vezes, de preferência umas 3 vezes pelo menos, fazendo anotação. Lê uma vez sem fazer anotação se não quiser, depois lê fazendo anotação com mais calma, porque o texto ele é um pouco complexo de entender. Não é complexo de entender, mas para quem não está acostumado, para quem nunca leu, para quem não sabe nada do Marx, eu penso que ele é um pouco complexo sim, embora seja o texto mais simples do Marx, né, e do Engels. Enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixem seus comentários aí. Qualquer coisa, vocês podem me seguir lá no Instagram, mandar mensagem. Caio Forward, no sentido de pra frente em inglês, Caio Forward 99. Ou vocês podem mandar mensagem no Facebook também, Caio Belício. E é isso, pessoal. Tamo junto. É nóis. Qualquer coisa, deixem suas críticas, seus cumprimentos aí nos comentários.